Mas eu vou estar falando hoje sobre um texto bastante conhecido, que aqueles que tiveram o privilégio de serem criados em uma igreja ouviram histórias. Ela está no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler até o versículo 19. É aquela história de Naamã. E vamos ver o que Deus tem para nos falar nesta noite. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10.000 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos.
porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, porque assim, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu disse: vai em paz. Que Deus nos abençoe. Senhor amado, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Louvamos o teu nome, ó Deus, por essa noite que o Senhor está nos dando, pela oportunidade de estarmos reunidos na tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos louvores que te entoamos. Certamente que eles falaram aos nossos corações. Ó Deus, agora estamos diante da tua palavra e rogamos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar-nos, que o Senhor venha falar ao nosso coração através da tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito possa usar essa palavra, ó Pai, para abençoar as nossas vidas, que as nossas mentes estejam abertas, os nossos corações também, para ouvir a tua voz, e que tu venhas, ó Deus, falar-nos para a glória do teu nome. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito conhecido de todos nós. Esse texto, ele é um drama. E a gente sabe, amados, que no mundo em que vivemos, há muitas situações dramáticas em que as pessoas vivem. Neste exato momento em que há um grupo aqui cultuando a Deus, adorando a Deus, há lugares em que há luto, há lugares em que há pranto, dor, sofrimento, tristeza, há lugar onde está havendo festas, há lugar onde há grupos de homens e mulheres sentados com instrumentos, cantando lá e festejando, sabe-se lá o que, comendo, bebendo. Há lugares em que há churrasco e ali muita conversa, muito papo, muita coisa. Então, nesse exato momento, a gente observa que há muitas situações acontecendo nesse mundo e há muitas situações que são dramáticas. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê aqui um drama. A gente vê um homem poderoso, um homem que ocupava uma posição que muitos de nós gostaríamos de ocupar. O texto diz que ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem diante do seu Senhor. Ele era um homem de muito conceito. Ele era um homem vitorioso, porque por ele, por seu intermédio, o exército que ele comandava conseguiu muitas vitórias. O texto diz que ele era um herói de guerra. Provavelmente ele era um homem que tinha no peito muitas medalhas, e cada uma daquelas medalhas representava uma luta que ele venceu, uma guerra onde ele prosperou, e o seu peito estava cheio de medalhas. Mas esse homem tinha dentro do peito um coração frustrado, um coração partido, um coração que chorava, um coração que gemia, um coração que clamava. O texto diz que ele tinha todas essas qualidades,
mas ele era, porém, um homem leproso. Havia um porém na sua vida que jogava por terra todas as virtudes, todas as conquistas que esse homem havia conseguido. Esse, porém, era a sua frustração, a sua derrota. Esse, porém, era algo que se levantava diante dele e que ria da cara dele e que zombava dele e que ameaçava a sua vida. Ele derrotou muitos exércitos, mas ele não conseguia derrotar alguma coisa que estava dentro dele. Aquilo que estava dentro dele era maior do que todos os grandes exércitos com os quais ele se defrontou. Eu, na empolgação de entrar no texto, eu até me esqueci de falar sobre o tema que a gente daria para esse texto. E eu queria falar sobre dê frutos onde Deus semear você. E aí quando o Lélio falou aquelas palavras, né, sobre ter vindo para cá tão distante, essa coisa toda, e aí eu fiquei pensando acerca do tema que nós pusemos, está até escrito aqui em cima, dê frutos onde Deus semear você. Esse homem era um homem de prestígio. Ele era um homem que tinha tudo o que um homem gostaria de ter: fama, posição, dinheiro, poder, privilégios. Ele era a pessoa de confiança do rei. As vitórias que ele conseguia para o rei eram também as suas vitórias. O seu peito dizia por fora que ele era um herói, mas o seu peito também dizia por dentro que ele era um derrotado. Porque havia alguma coisa que consumia sua vida. Com a sua espada ele pôde consumir muitas vidas, destruir muitas vidas, muitos inimigos, mas ele não conseguia destruir esse inimigo poderoso que estava com ele. Provavelmente em vários coquetéis, em vários encontros especiais, lá estava aquele homem. Provavelmente quando aquelas tropas passavam, eu tive a oportunidade de estar em solenidades militares, e lá os soldados vão marchando, e quando eles passam no palanque onde estão ali os oficiais, onde estão as autoridades, eles têm que olhar para lá, marchando, olhando, né? E eu fico pensando, ele ali no meio de tanta gente importante, e sendo ele também uma pessoa muito importante, era venerado, reverenciado, respeitado, acatado, invejado. Mas aquele homem, quando ele chegava em sua casa, e ele tirava toda aquela roupa, ele se confrontava com um mal que ele não conseguia vencer, porque naquela época não havia cura para aquela enfermidade, a lepra. E essa era a sua tristeza. Esse era o drama desse homem. E nós vemos aqui uma adolescente também que viveu um drama muito sério. Ela, quando os filhos de Israel foram levados cativos, essa menina foi levada. Uma adolescente longe dos seus pais, longe do templo, longe da sua família, longe dos seus amigos, longe de tudo e de todos, a uma distância enorme, numa casa estranha,
de pessoas estranhas, e ela, ali como escrava, provavelmente na sua terra ela gozava de liberdade, mas agora ela estava sendo escravizada. Os judeus não se aproximavam de um leproso, porque a lepra, além de contagiosa demais, ela era símbolo de impureza, ela era símbolo de pecado, e aquela menina, provavelmente ela deveria ter que lavar os talheres e pratos que aquele homem comia. Certamente aquela menina tinha que lavar a roupa daquele homem, aquela roupa contaminada pelaquela doença. Talvez essa menina fosse uma menina que tivesse tudo para ser uma menina amargurada, uma menina que realmente questionasse, uma menina que reclamasse. Puxa, como Deus permitiu que eu viesse parar num lugar desses, como Deus me trouxe para tão longe. O Deus de Israel, a quem eu sirvo, Ele me trouxe para cá, para um lugar estranho, para um povo estranho, um povo de língua estranha, um povo de costumes estranhos, um povo terrível, um povo idólatra, e eu aqui tenho que me submeter a toda essa situação. Ela também vivia esse drama. Ele era um homem rico, ela era uma menina pobre. Ele era um homem de prestígio e ela era uma menina que não tinha prestígio nenhum. Ele era um homem que tinha um nome afamado, um nome conhecido até os nossos dias. E ela era uma menina que nem sabemos o seu nome. Sabemos que era uma menina. Ele era um homem poderoso e ela, uma menina frágil. Esse homem, com todos esses aparatos, ele tinha um porém, que era a causa da sua derrota. Mas essa menina, sem todas as vantagens que esse homem tinha, ela tinha um porém. Ela conhecia o Deus eterno, ela conhecia o Deus todo-poderoso, ela conhecia o Deus criador de todas as coisas, o Deus que realmente faz maravilhas, o Deus que opera todas as coisas. E essa menina, ela podia ter ficado quieta, porque esse homem era inimigo da sua gente. A família dele era inimiga da sua gente. Ela estava ali escravizada, mas ela disse para a mulher daquele homem: quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amados, essa palavra, a palavra dessa menina, ela mexeu com o coração de muita gente. Quando você dá frutos onde Deus semeia você, você mexe com o coração das pessoas, você mexe com as estruturas, você mexe com tudo que envolve a vida dessas pessoas. Olhando para esse texto, a gente vê algumas pessoas que fazem parte desse drama. Naamã, nós vemos aqui a mulher de Naamã, nós vemos aqui essa menina, nós vemos aqui o rei da Síria, o rei de Israel, nós vemos Eliseu, esse grupo de pessoas que formam o enredo dessa história bastante interessante. A palavra de uma menina mexeu com a cabeça de muita gente. Em primeiro lugar, mexeu com a cabeça da mulher de Naamã. Ela disse: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa pequena frase mexeu
com a cabeça da mulher de Naamã e mexeu com a cabeça de Naamã. A mulher de Naamã procurou o marido e disse: olha, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Mexeu com a cabeça da mulher de Naamã, mexeu com a cabeça de Naamã, e aí Naamã foi ao rei. E aí ele disse para o rei: assim e assim falou a jovem da terra de Israel. Ela falou para a mulher de Naamã, que falou para Naamã, que falou para o rei. E aí então o rei pegou, escreveu uma carta e disse: vai, leva essa carta para o rei de Israel. E Naamã parte e ele leva consigo um monte de presentes, uma grande comitiva. Esse homem estava acostumado a andar cheio de bajuladores, cheio de pessoas ao seu redor, pessoas poderosas, pessoas que estavam ali envolvidas com este homem. Todo mundo quer estar perto de pessoas importantes, de pessoas poderosas. Ninguém quer estar perto de um mendigo. Aliás, as pessoas até se afastam. Se afastam. E lá vai ele com essa comitiva. Eles vão lá para a terra de Israel. E aí ele chega ao rei de Israel, entrega a carta. E agora o drama era do rei de Israel. Porque ele, quando lê aquela carta, ele rasga suas vestes em atitude de humilhação e diz: acaso sou eu Deus com poder de dar a vida ou tirar, para que o rei da Síria mande a mim um leproso para eu o curar? Vê que ele está arrumando um pretexto para romper comigo. Mas Eliseu era profeta. E Eliseu manda perguntar ao rei: por que você rasgou as tuas vestes? Mas é interessante que o profeta, ao mesmo tempo que ele faz a pergunta, ele diz assim: manda ele vir a mim. Porque Eliseu, ele faz a pergunta, mas essa pergunta é uma pergunta, vamos dizer assim, de efeito, de efeito. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E aí veio Naamã, ele com seus cavalos e carros e aquela multidão. Eu imagino que Eliseu fosse um homem muito simples. Até porque a gente sabe que uma mulher rica, ela quando via Eliseu passar, ela falava para o seu marido: vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. E aí ela mandou construir uma pequena casa, um pequeno quarto, colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira, e convidava Eliseu para comer pão, até que Eliseu passou a morar naquela casa. E aí eu vou ficar por aqui, senão vou entrar em outro texto e vou fazer outro sermão, mas que eu tenho até aqui, separado aqui, do outro lado da página da Bíblia. Mas aí, Eliseu devia ser um homem simples. Tudo indica que ele não era casado e ele tinha um moço que era o seu servidor, a semelhança de quando ele servia, deitava água nas mãos de Elias, Eliseu. E agora ele tinha Geazi, que era um jovem que era seu companheiro para muitas coisas. E aí, provavelmente uma casa muito simples,
chega aquela grande comitiva, chega ali um homem com o peito cheio de medalhas, cheio de aparatos, cheio de coisas. Haviam ali camelos, camelos carregados de especiarias, de coisas, de presentes que haviam sido trazidas por Naamã, amando do rei de Israel, que ele disse: leva essas coisas. Amados, dinheiro não cura doença, dinheiro não salva a vida, dinheiro pode trazer felicidade, alegria por algum tempo, mas dinheiro não resolve problemas. Há pessoas riquíssimas que estão nos hospitais e que todo o seu dinheiro não é capaz de curar suas enfermidades. Nós vimos aí Hebe Camargo, que era uma mulher muito rica. Ela morreu de câncer. Durante um longo tempo ela tratou da doença, passava mal, era carregada para São Paulo. Tivemos aí o vice-presidente aí que foi, acho que do Lula, se não me engano, que ele passava mal, carregavam lá para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, de helicóptero, enquanto o pobre fica esperando a SAMU, e às vezes até morre lá no lugar que a SAMU não chega. Esses caras têm um helicóptero à disposição, são levados, e ele lutou, acho que 18 anos com um câncer, mas no final o câncer derrotou a vida dele, porque todo o dinheiro, todo o poder, toda a fama, toda a glória, toda a posição que ele ocupava não era capaz de vencer aquele terrível inimigo. Não era capaz de curar. E esse homem, todo o poder que ele tinha, não era capaz de resolver esse flagelo do qual ele havia sido acometido. E aí ele para a porta de Eliseu. Esse homem, ele era um homem acostumado a que as pessoas chegassem perto dele, o reverenciassem, e aquela pompa toda, bajulado. Eliseu nem bota a cara na porta. Ele manda o recado para o Geazi, vai lá e fala para ele, e lá no Jordão, um rio sujo, imundo e tal, se banha lá 7 vezes, ele vai ficar limpo. E aquele rei ficou tiririca da vida, porque ele disse: olha, eu pensei que ele viria, se colocaria em pé diante de mim, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele ficou furioso, porque ele esperava que ele fosse tratado com toda aquela pompa, com toda aquela dignidade, aquela coisa toda com a qual ele estava habituado. E Eliseu simplesmente mandou esse recado, e ele ficou muito chateado. E aí o texto diz que ele ficou indignado e ele queria desistir, mas aí os seus conselheiros disseram: Senhor, ele mandou o senhor fazer uma coisa simples, acaso se ele não mandasse fazer uma coisa mais complicada, o senhor não faria? Não valeria a pena? Aqui eu estou usando palavras minhas. Será que não vale a pena tentar? Ele apenas mandou se banhar, qual é o problema? Vai lá e faz. E aí ele vai e faz. O texto diz que ele ficou limpo, a sua carne ficou como a carne de uma criança. E aí ele volta para Eliseu e oferece aquelas coisas todas, e Eliseu recusa aquilo tudo. E no final do texto diz assim, Eliseu falou para ele assim: vai em paz. Porque esse homem aqui se converteu. Ele se converteu ao rei de Israel, Naamã. Ele disse assim: olha, que o Senhor me perdoe, porque ele estava sempre junto do rei. Quando o rei ia adorar, ele tinha que estar junto, e quando o rei se curvava diante de Rimon, aquele falso deus, ele tinha que segurar a mão do rei, e tinha que se dobrar também. Mas ele disse que o Senhor perdoe quando eu tiver que fazer isso, porque isso era ossos do ofício, a sua função
como servidor do rei, como o braço direito do rei, ele não podia agir de outra forma, mas ele sabia que ele estava fazendo diante de um Deus que não era Deus coisa nenhuma, que não tinha poder para nada, mas ele apenas tinha que fazer porque ele era obrigado a isso. E ele disse: quanto a isso, que o Senhor me perdoe. E aí Eliseu diz: vai-te em paz. Dê frutos onde Deus semear você. Essa menina, ela frutificou ali, numa terra estranha, no meio de um povo estranho, no meio de tantas pessoas estranhas, de linguagem estranhas, de costumes estranhos. Ela ali frutificou, ela revolucionou aquela casa, ela revolucionou aquele lugar, porque o rei, até o rei de Israel, ficou revolucionado, porque a distância enorme entre Samaria e o local lá onde ela estava, a repercussão do testemunho dessa menina foi longe, e o que mais importa nesse texto é a gente observar a palavra de Eliseu para aquele homem: vai-te em paz. Aquele homem tinha tudo, mas não tinha paz. Essa menina, ela foi uma semeadora da paz. Embora que o milagre tenha sido feito por intermédio do homem de Deus, Deus fez o milagre usando o seu profeta, e a menina, ela estava tão distante, mas ela foi o veículo, ela foi o canal pelo qual Deus usou para que este homem agora pudesse ter paz. Esse homem agora ficou limpo da sua lepra e ficou em paz. Tudo isso por causa de uma menina temente a Deus, uma menina obediente à voz de Deus, uma menina que, a despeito de ter sido levada para um lugar tão distante, ela frutificou, ela ali semeou, ela semeou a palavra, e ela pôde ver o resultado. Quando aquele comandante volta para sua casa, agora curado, eu fico pensando como ele deve ter abraçado aquela menina, como ele deve ter se sentido gratificado com a vida daquela menina. Aquela menina mudou a sua vida, mudou a sua história, mudou a história da sua casa, mudou a história da sua família. O rei provavelmente ficou abismado ao ver que o seu comandante agora estava curado. Então essa menina, ela revolucionou. E nós, onde Deus nos coloca, é para nós revolucionarmos com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com a nossa vida. Ainda que a gente se sinta ninguém diante das pessoas, ainda que a gente não tenha nada, mas se nós tivermos fé, confiança no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, esteja onde você estiver, seja qual for a situação que você estiver passando, você vai ver que Deus realmente, Ele vai glorificar o nome dEle e Ele vai usar você. Deus quer usar você no seu trabalho, Deus quer usar você na sua casa, Deus quer usar você na sua escola, Deus quer usar você na sua igreja, no lugar onde você mora. Deus quer usar você em todos os lugares por onde você passar. Onde Deus semear você, você pode frutificar. E em situações dramáticas como essa, às vezes
Como eu disse aqui, há pessoas vivendo dramas tremendos, conflitos, confusões. E Deus coloca você perto de alguém. E quando Deus faz isso, é porque Deus quer usar você, para você poder ser um semeador da palavra. Eu, quando eu entrei para o IASERJ, eu me aposentei em março do ano passado. Trabalhei 37 anos. Eu estava noivo, desempregado, e queria casar. E eu ia até para Brasília para tentar um emprego lá em Brasília. Tinha um amigo lá que já tinha até uma vaga garantida para mim. Eu ia para lá casar e me empregar, e depois eu viria, casava e levava a mulher para lá. E até que apareceu uma oportunidade. Eu orei muito e Deus abriu uma porta, e eu fui falar com o diretor de um hospital. E ele falou: olha, só tem uma vaga num ambulatório lá na Gávea. Eu morava em São João de Meriti. Ele falou: é muito longe, mas depois você pode tentar uma permuta. E outra coisa, lá não tem aparelhagem de radiologia nenhuma. Eu falei: tudo bem, eu queria trabalhar, e fui. Fiquei 8 meses lá, sem fazer nada, porque não tinha aparelhagem. Fiquei de janeiro de 1978 até agosto. Mas eu evangelizei todo mundo daquele ambulatório. Diretor, administrador, pessoal da limpeza, até a ascensorista, que era testemunha de Jeová. Eu entrava no elevador e falava de Jesus para ela. Evangelizei aquela mulher. Pessoal da farmácia, do arquivo, médicos, tudo. Eu falava, levava folhetos, levava literaturas, e tive a oportunidade de evangelizar aquele pessoal todo daquele ambulatório. Depois que eu evangelizei todo mundo, aí eles me chamaram para o Hospital Central. Aí eu fui trabalhar no Hospital Central. E ali no hospital eu tive a oportunidade também de falar para algumas pessoas. E teve uma tarde que eu não posso ficar com fome. Fome é um problema. Tanto que eu cheguei aqui, eu saí para procurar alguma coisa para comer, porque senão eu não consigo pregar nem direito. E aí, um colega tinha que me render, e eu subi para o centro cirúrgico, porque eles iam colocar um catéter na moça, e eu tinha que radiografar aquele catéter. E estou eu lá, um corredor imenso, hora do almoço, estava vazio, o centro cirúrgico, e eu andando para um lado e para o outro, e a maca com a mulher deitada ali. E eu parei perto daquela maca de costas, e eu ligava lá para baixo para ver se o colega já tinha chegado. Eu não via a hora de sair fora para almoçar. E eu estava ali todo com aquela roupa do centro cirúrgico, a gente só ficava com os olhos de fora. E eu ali, aí eu parei perto da maca, e eu escutei aquela voz dizendo assim: me dá um pouco dessa paz. Aí eu olhei para um lado, para o outro, só tinha eu e aquela mulher na maca. Aí eu olhei para aquela mulher, eu falei: a senhora falou comigo? Aí ela, falei sim, me dá um pouco dessa paz. E aí eu fiquei quieto, sem saber o que dizer. Aí vieram lá o pessoal, levaram ela para a sala de cirurgia. Eu entrei também, passaram o catéter, eu fiquei com aquilo na cabeça. Radiografei e tal, e depois eu tirei a roupa, troquei de roupa, desci, fui almoçar e fui para casa. No dia seguinte eu estava de plantão de novo, eu fui lá. Fui lá procurar no nome das pessoas e consegui localizá-la. Aí fui na enfermaria, ela estava lá dormindo. Aí eu cheguei, aí eu agora estava de branco, não estava com aquela roupa do centro cirúrgico. Eu cheguei, catuquei, ela acordou, olhou para mim, aí eu falei: tudo bem? Ela: tudo bem. Eu falei: a senhora lembra de mim? Ela: lembro. E aí eu disse para ela: a senhora lembra que a senhora ontem me pediu alguma coisa? Ela disse: sim, eu pedi um pouco da sua paz. E aí eu falei para ela: olha, eu gostaria muito de poder dar isso para a senhora, mas eu não posso lhe dar. Mas eu conheço uma pessoa que pode.
o Senhor Jesus. Só Ele é que pode nos dar a paz. Aí comecei a falar da palavra para ela ali na enfermaria. E aí depois eu falei: a senhora quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ela disse: quero. E eu orei por aquela mulher. Aquela mulher, naquele dia, no centro cirúrgico que ela falou comigo, ela abriu aqui, ela tinha tido um câncer no seio, e foram fazer uma cirurgia, fizeram uma bagunça no seio dela, estava tudo cortado, tudo. E aí eu orei por ela, e todos os dias eu orava, e todo plantão eu ia lá visitá-la. Aquela mulher ficou boa, foi embora para casa, e toda vez que ela ia lá no hospital, ela passava na radiologia, me procurava, me abraçava, me dava um beijo. Ela se passou a membrar na Igreja Batista de Marechal Hermes, e aquela mulher ficou firme no caminho do Senhor. Mas o que me chamou a atenção é que quando ela disse assim: me dá um pouco dessa paz, eu não estava nada em paz. Eu estava doido para almoçar, com uma fome. Gente magra com fome é um problema. E eu, com aquela fome danada, doido para sair fora, para ir comer e depois ir embora, aquela coisa toda. Eu estava andando para um lado para o outro. Eu não sei como é que ela conseguiu ver paz ali, mas eu só sei de uma coisa: aquela moça viu alguma coisa, e ela teve a oportunidade de aceitar Jesus. Procurou uma igreja evangélica, se firmou, se batizou e lá ficou. Então a gente muitas vezes não sabe, lá no lugar onde você está, você pode frutificar. Deus quer que você dê fruto lá onde você está. Essa menina aqui, ela deu ali muitos frutos. Eu acredito que esse homem, tendo se convertido ao Deus de Israel, ele possibilitou a conversão para toda aquela família. E essa menina foi um instrumento de Deus para a cura daquele homem, para a salvação daquela família toda ali. E quem sabe aquele homem não passou agora a falar das maravilhas de Deus para os seus subordinados. Dê frutos onde Deus semear você. Deus trouxe a nossa congregação de lá para cá, para que ela frutifique aqui. Deus trouxe você para cá para você frutificar aqui. Então dê frutos onde Deus semear você. Que Deus abençoe. Porque nesse lugar há muita gente vivendo dramas que não sabe como vão encontrar a solução. Mas você sabe, e você pode passar essa palavra. Que Deus nos abençoe. Lélio.